Boa noite, pessoal. Vou gravar a nossa aula de espanhol do dia 26 de novembro. Espero ter disponibilizado para vocês o comecinho de dezembro já. A gente vai terminar aquela prova de 2019 da URGS que a gente estava fazendo e ver um resumo bem rápido e bem resumido de acentuação, porque, como a gente viu, pode ser útil para vocês, pelo menos, já ter tido contato com essas regras em algum momento durante a prova, enfim, para o momento da prova. Então, vamos começar logo. A gente vai seguir com a prova de 2019, questão 72. A gente tinha feito até 71 na última aula. Señale la alternativa que representa la traducción más adecuada de acuerdo con el sentido del texto para el seguimiento. A través de sus escritos, llevan al ensueño tanto a hombres como a mujeres con un lenguaje tan inconmensurable que a la hora de leerlos la realidad no importa y todo se esfuma en el mundo que ellos retratam. Linha 13 a 17. Então, assim, vamos voltar lá na linha 13 a 17 e ver do que eles estão falando. Né? Apesar das adversidades que a sociedade as impunha, muitas mulheres decidiram tomar o caminho das letras, né? Da escrita, começar a escrever. Não as importava que fossem consideradas diferentes ou, enfim, curiosas, assim, especiais. No entanto, sua paixão não era estar em casa e obedecer cegamente ao que a sociedade ditava. Por quê? Porque sua paixão não era estar em casa e obedecer cegamente ao que a sociedade ditava em seus países. Converteriam na anhelo e desejo, né? Na desejada esperança daquelas que não podiam romper com o estabelecido, porque suas oportunidades não eram tantas. Ok. Através de seus escritos, então, por meio dos seus escritos, levam a sonhar tanto a homens como a mulheres, com uma linguagem tão incomensurável existe em português, que no momento de lê-las, a realidade não importa, e tudo se esfumaça no mundo que elas retratam. Então, essa é a tradução que a gente tem. Né? Eles vão fazer o quê? Eles vão propor aqui reescrita. Qual que mantém o mesmo, a tradução mais adequada de acordo com o sentido do texto. Então, vamos lá. Por meio dos seus escritos, tá? Através de seus escritos, por meio dos seus escritos, a partir de suas obras, por meio das suas obras, a partir de suas obras e a partir de seus escritos. Todas são traduções ok. Lembrem aquilo que eu falei sobre uma palavra, uma palavra em uma língua, ela não necessariamente tem só uma tradução possível em outra língua, porque tem várias palavras que podem significar a mesma coisa. Então, por meio de seus escritos, a partir de suas obras, por meio das suas obras, todas são ok. Por meio dos seus escritos, levam o homem e a mulher à fantasia. A partir de suas obras, provocam fantasias em homens e mulheres. Por meio das suas obras, levam homens e mulheres a sonhar. Levam tanto homens como mulheres a sonhar. Levam à fantasia o homem e a mulher. Me parece que essa aí é a que mais está fora dessa tradução. Assim, aqui não vai ter uma tradução errada, em princípio. Vai ter a tradução mais adequada. Então, o que ela está dizendo? Que através das suas obras, levam a sonhar tanto homens como mulheres. Então, por meio de seus escritos, levam o homem e a mulher à fantasia. É uma tradução possível, mas não é a mais adequada. Provocam fantasias em homens e mulheres. É uma tradução possível, mas parece que não está bem. Levam homens e mulheres a sonhar. Ok, por meio das suas obras, através de seus escritos, levam a sonhar tanto a homens como a mulheres. Levam homens e mulheres a sonhar. Levam tanto homens como mulheres a sonhar. Ok. Levam a fantasia o homem e a mulher. Também parece mais fora. Então, a gente está mais, pela C e a D, parecem mais adequadas até agora. Se não tiver um grande problema com elas, elas seguem sendo nossas candidatas. Então, através dos escritos, levam a ensinar tanto a homens como a mulheres. Com uma linguagem tão incomensurável,
Então, vamos lá. Com uma linguagem, então, incomparável, aqui começa a ter um erro mais, um erro, efetivamente. Porque incomensurável não é incomparável. Incomensurável é aquilo que não se pode medir, que é tão vasto que tu não consegue ter ideia do tamanho. Então, incomensurável não encaixa em incomparável, em princípio. Então, abrangente. Abrangente é possível, mas ainda não é bem a ideia. Empregando uma linguagem tão vasta, vasta é ok, linguagem tão vasta, com uma linguagem tão precisa, precisa não, incomensurável, precisa não funciona de forma alguma. Deixa eu pegar minha ferramentinha aqui de escrever, para eu ir rabiscando por cima. Cadê? Então aqui, abrangente estaria ok, incomparável não funciona, e levam o homem e a mulher à fantasia. Vamos botar aqui vamos deixar, porque não estaria assim, a gente não poderia excluir a alternativa por isso, mas incomparável, com certeza a gente poderia excluir a alternativa. Linguagem precisa também não funciona, porque incomensurável não precisa, e cristalina também não, incomensurável, aqui, servindo-se de uma linguagem tão cristalina, também não funciona. Percebem que aqui vocês só precisam conseguir pegar qual o sentido dessas palavras dentro do texto, mesmo que vocês não saibam. Ensueño. Bom, sonho a gente já sabe que é sonho, né? A gente já viu diversas vezes na aula. Sonho. Então, ensueño é essa coisa fantasiosa, de sonho, né? Então, assim, se ensueño fica mais próximo de sonhar do que de fantasia, embora a fantasia ainda seja aceitável, mas está mais próximo de sonhar. Então, a gente já pode ir estreitando aqui. Uma palavra que é fácil de saber. Tanto a homens como a mulheres. Ok, homem e mulher, menos. Homens e mulheres, mais. Mais próximo do que a gente quer, né? Homens e mulheres, homens como mulheres, o homem e a mulher. Então, a gente já vai afastando, percebem? Sem a gente saber quase nada. Vocês sabem que hombres e mulheres é plural de homem e mulher. Então, é homens e mulheres, faz mais sentido aqui do que o homem e a mulher. Ok? Embora seja aceitável. Com linguagem, a gente já viu várias vezes na aula, linguagem é linguagem. Beleza? Uma linguagem tão incomensurável. Ok, se vocês não lembravam que incomensurável existe em português e tem sentido de abrangente, vasta, né? Enquanto abrangente e vasta é assim que funciona, né? Ok, a gente passaria. Tão incomensurável que a la hora de lerlas, bom, ler a gente sabe que é ler, né? Las, a gente já viu que é um pronome, né? Na hora de ler, elas. Elas quem? Né? As obras, né? Então tá. Então, uma linguagem tão incomensurável que na hora de lê-las, né? Ler essas escritoras, a realidade, a gente sabe, não importa. Então, vamos lá. Então incomensurável, aqui incomparável, a gente já viu que não dá, mas vamos lá. Que no momento de lê-las, a hora de lê-las, ok, a realidade não importa mais. A realidade não importa. E tudo se esfuma. E tudo se esfumasse. Esfumar, né, daria para a gente concluir que a realidade, a realidade não importa. A realidade não importa é algo que a gente pode deduzir, né? A gente conseguiria fazer uma tradução aqui direta. A realidade não importa. Então, quando tu lê, a realidade não importa mais. E tudo se esfuma. Bom, se a realidade não importa e tudo se esfuma, se esfuma a realidade se desfaz, né? Se esfumar no mundo que elas retratam. Então, e tudo se esfumaça no mundo que elas retratam. Aqui, na hora de lê-las, a realidade acaba não importando mais. E tudo fica justaposto. Justaposto não funciona, né? Não tem como. Por meio dessas horas, na hora de lê-las, a realidade deixa de importar e tudo desaparece no mundo que elas retratam. Né? A realidade deixa de se importar e tudo desaparece. Tá certo? Que na hora de lê-las, a realidade não importa mais e tudo reluz. Esfuma não é reluzir. Então, vamos tirar fora, né? O preciso já estava. Aqui o incomparável já tinha tornado ela errada. Né? A B pelo justaposto e abrangente, aqui pelo precisa, linguagem precisa e reluz. Não posso entrar. Só para dizer que na hora de lê-las, a realidade é irrelevante.
A realidade não importa, é irrelevante. Ok, funciona. E tudo fica nítido. Nítido não, se esfuma, né? Se desfaz. Então, aqui o que a gente precisava saber? A gente precisa saber que ensueño é sonhar, mas mais importante, lembrar que incomensurável é isso que não se pode medir, vasto, né? E que esfumaçar, assim como em português, esfumaçar, esfumar, né? É se desfazer, desaparecer. Então, resposta certa C. Opa, deixa eu marcar tudo certo no C, né? Deixa eu conferir meu gabarito. C. Enfim, porque as outras todas têm um elemento que está errado efetivamente, né? Não é... Aqui eles até deram chance da gente não ter que ficar batendo cabeça com 5... Podia ter 5 traduções corretas, mas menos adequadas. Aqui não, eles colocaram incomparável, que não está certo, que não traduz o que o texto está querendo dizer. Eles colocaram abrangente e justaposto, que não traduzem o que o texto quer dizer. Eles colocaram o precisa e o reluz, que não traduzem, e o cristalino e nítido, que também não traduz o que o texto quer dizer. Então, nossa resposta foi C. Vamos seguir adiante. Questão 73. A expressão degeno podia ser substituída por, vamos lá na linha 23. A gente lembra o que é genar, né? Geno, né? Bacio e geno. Vamos lá. Eu tenho que pegar a ferramenta de escrever aqui, senão eu não consigo escrever. Então, vamos lá. Bacio, né? Vazio e geno. E geno, dois L's, no caso, geno, que é cheio. Beleza? Então tá. A gente sabe que bacio e geno. E a linha era geno 26. Na linha 26. A gente sempre pode tentar tirar o significado da palavra do contexto, né? E extrair ele do contexto. Então vamos lá. Em 1925, deixou a docência e começou sua carreira literária de geno, né? Cheio. Ela deixou todas as outras atividades e passou a se dedicar só à carreira literária, só à escrita, né? Então vamos lá ver o que completaria melhor. Ana 73. De balde, né? Então faz nenhum sentido. Aqui eles estão dando uns itens para vocês, né? De balde, meu Deus. Por antonomasia, né? Podemos incluir. De pronto. De pronto é imediatamente. De geno não é imediatamente. Por sentado, né? Faz sentido nenhum. Por completo. Então, se a gente voltar, não vou voltar com vocês se a gente não gastar tanto tempo. Se vocês voltarem naquele parágrafo ali, mesmo sem uma tradução completa, vocês vão perceber que ele está dizendo que ela começou a escrever devagar e tal, e em 25 ela parou de dar aula e se dedicou à escrita por completo. Beleza? Então, por completo, funciona. Nossa alternativa aqui é E. Beleza? Vamos para 74. Ah, tá. Aqui ele quer que a gente mude uma forma verbal. A gente vai mudar tempo e modo. Né? Tá. Então, vamos lá. Ele quer que a gente mude tiene, da linha 30. Vamos ver a linha 30. Tiene. Pertence ao modernismo latino-americano e tem influências de Amado Nervo e Rubem Darío. Tiene, se a gente for substituir para o presente do subjuntivo. Lembram qual é o presente do subjuntivo de tener? Que yo tenga. Ella tenga. Que nós tengamos. Então, vai para o tenga aqui, né? Isso aqui, gente, é o tipo de questão que, assim, que tem tempo,
para estudar e espanhol, e dependendo do teu curso, se tu precisa fazer uma nota grande em espanhol, e tu já tem algum domínio, vai atrás das conjugações verbais. Se não, é uma questão que vem uma ou duas por prova, no máximo, e que, na maioria das vezes, consegue tirar pelo contexto. Aqui eu acho que não. Porque eles não deram mais nenhuma dica, só disseram, tem que ir para o presente do subjuntivo. E aí te vira, né? Aí tem que saber o presente do subjuntivo. Mas é assim, é uma pontuação que, para quem não está com um nível de espanhol mais consolidado, não vale a pena perder tempo indo atrás disso para conseguir acertar essa questão, por exemplo. Vamos lá. O mostrou, que está no passado, né? Vamos ver para onde ele tem que... Mostrou, muestre, muestra, mostrou. Vamos olhar a linha, fiquei vendo as alternativas. Linha 39. 39. Sempre mostrou preocupação pela vida indígena e as mulheres. Bom, se a gente mudar para o subjuntivo, vai ficar sempre, que sempre muestre preocupação. Lembra que o subjuntivo sempre bota aquele que na frente para conseguir conjugar, né? Então, que sempre muestre preocupação pelas mulheres. E pensava na 5-7. 5-7. Sempre tinha dúvidas e pensava. Então, vamos lá. Sempre tinha dúvidas, né? Nós vamos mudar, né? E que pense em las mujeres. Então, aqui, a alternativa seria A. Eu conferi meu gabarito que eu também não sou tão bom assim com conjugação verbal, porque no dia a dia a gente... A fala, ela é mais rápida, né? A gente não pensa qual modo está usando, ou que forma, ou está no presente ou está no passado. Simplesmente faz. Mas é assim. Então, tenha, mostre e pense. Aqui a dica que eu dou para vocês é: se tem um espanhol bom, pega as tabelinhas de conjugação, relembra para saber direitinho cada modo, cada tempo. Se o teu espanhol não está num nível assim, mais consolidado, não vale a pena perder tempo com isso. Dá para ganhar pontos mais fáceis e que demandam menos tempo em outras áreas, tipo acentuação, que a gente vai ver em seguida. Assinale a alternativa que contém a tradução mais apropriada. Vocês lembram de próprio? Que muitas vezes em português as pessoas falam próprio. Né? Em português é próprio. Com acentinho aqui, né? O próprio. Em espanhol é próprio. Então, apropriada. E não apropriada, como em português. E está correto. É assim mesmo. Então, não está errado. Inclusive, uma coisa que a gente faz que é, enfim, é preconceito linguístico, porque, por exemplo, falar Cláudia, substituir o L por R, isso já variou diversas vezes na língua portuguesa, né? Tem registros no século XV do uso desse C com R, depois no século XVIII passou para o L, depois voltou para o C com R, depois voltou no século XIX para o C com R. Então, assim, próprio, quem fala próprio, a pessoa fala mais rápido e tal, comeu aquele R, ok? Uma prova e tal, precisa saber que é próprio, mas são coisas que a língua normalmente vai mudando com o tempo. Né? Talvez daqui a uns 50, 100 anos a gente fale próprio e não próprio mais. As pessoas não falam mais aquele R porque ele se tornou desnecessário. Então, vamos lá. A alternativa mais apropriada, de acordo com o texto, para a expressão erige cosmos, na linha 62. Então, aqui ele quer compreensão, né? Não é mais tradução de palavras, ele quer que a gente compreenda o que essa expressão está querendo dizer lá no texto, naquele contexto, e qual a possibilidade aqui. Vamos lá, linha 62. Agora a gente vai ter que entender. 62. Garro analisa as contradições políticas e sociais que vivem os escritores mexicanos através de suas obras. Combina fatos reais com ficção e erige cosmos nos quais o seu objetivo é saciar o desejo. Ele cria mundos, né? Cria realidades, né? Por exemplo, quem gosta de
quadrinhos, existe o cosmo da DC Comics, que é uma completude assim de mundos e personagens e ações, etc., que inclusive se interligam, né, nas diversas revistas, enfim, diferentes personagens e tal. Então, um cosmo é isso, é uma completude de coisas, né, de coisas, pessoas e ações. Então, vamos lá, ele erige com a sua combina fatos reais com ficção e cria um cosmo no qual o seu objetivo é saciar o desejo. Cria mundos, né? Então, vamos lá. Imagina mundos, imagina não, porque ele cria efetivamente, porque ele está fazendo literatura. Pensa paisagens, paisagens não. Paisagem, ela falta elementos, né? Um cosmo é uma completude. Descreve ambientes, ambientes também não. Constrói mundos funciona. E posiciona cenários no som. Então aqui, alternativa D, constrói mundos. Eu vou começar já direto com vocês a parte de acentuação. A gente vai seguir. E, assim, a gente vai primeiro fazer uma revisãozinha de acentuação gráfica. Porque, assim, tem diferença, né? Existe a acentuação gráfica e a acentuação focal, né? A acentuação ortográfica, né? E a acentuação da voz. A gente precisa entender de acentuação não gráfica, ou seja, onde está a sílaba tônica de cada palavra, para poder saber fazer a acentuação gráfica, que é o registro dessa sílaba tônica, em algumas circunstâncias. Então, assim, em português a gente sabe que pássaros, eu falo pássaros, eu não falo passaros, nem passarós. Então, como eu falo pássaros, e pássaros tem 3 sílabas, se a sílaba tônica está na primeira sílaba de uma palavra que termina em S em português, ela é acentuada. Essa é a regra. Então, pássaros tem acento. Mas, porque é uma proparoxítona, toda proparoxítona é acentuada em português, segundo pássaro. Por que eu acentuo café? Porque eu não falo café, né? Eu falo café. Então, assim, a gente sabe onde está o acento. Isso pode nos complicar um pouco para a acentuação em espanhol, porque como a gente não fala a língua, às vezes a gente vai ter dificuldade de identificar onde é que está a sílaba tônica. Na maioria das vezes, comparar com a palavra em português funciona. A gente compara onde está a sílaba tônica com a palavra em português, café em português e café em espanhol. Onde está a sílaba tônica? Em português está no E. Então, sílaba tônica de café em espanhol, vamos comparar e vamos dizer que também está no E, né? Deixa eu ver, lápis, por exemplo. Lápis em português, a sílaba tônica está no lá. Em espanhol, está no lá. Beleza? Vocês não precisam saber que é lápis, né? O que, sei lá, café é café, igual são. Mas a gente pode fazer essa comparação. Mas aí a regra que a gente aplica é a regra do espanhol. Tem algumas especificidades. Então vamos lá. Sílaba tônica, né? Quando uma palavra, a sílaba tônica dela é na última, como a gente viu, o café, por exemplo, a gente chama ela em português de oxítono. Em espanhol a gente chama de aguda, né? São as oxítonas, né? Sílaba tônica na última sílaba da palavra. Por exemplo, café, tá? Quando está na penúltima, aqui é uma revisãozinha que a gente precisa fazer para vocês terem. Quando está na penúltima, em espanhol se chama de llanas ou de grave, que em espanhol, em português, se chama paroxítono. Então, vocês lembram lá de português, né? Oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, né? Então, em espanhol, agudas, llanas ou graves e esdrúxulas. As esdrúxulas são as nossas proparoxítonas.
Beleza? Por que oxítona tem acento no i? Porque não é oxitona, nem oxitonas. É oxítona. Né? É uma oxítona. A palavra oxítona em português é uma proparoxítona, por isso que ela é acentuada. Toda proparoxítona em português é acentuada. Bom, mas ali vocês viram, né, que em espanhol, se na última, se a sílaba tônica é a última, a palavra é aguda, se a penúltima é jana ou grave, se a antepenúltima é esdrúxula, e se é antepenúltima. Isso não existe em português. A gente nunca vai ter uma palavra com 4 sílabas e que a tônica é a primeira. Ou seja, a antepenúltima. Não é nem a última, nem a penúltima, não é nem a última, nem a penúltima, nem a antepenúltima, é a outra lá, a quarta sílaba do fim para o começo, a antepenúltima. Em espanhol se chama sobresdrúxula, essas palavras. Tá? A gente precisa saber disso, não há na língua portuguesa. Palavras sobresdrúxula. Não há uma... Meu Deus, eu escrevi na. Não existe na língua portuguesa uma proparoxítona. Ok. A gente precisa saber o que são sobresdrúxulas, mas não necessariamente ela vai ser tão importante para nós. Mas a gente precisa saber o que são sobresdrúxulas. Então, vamos lá. Primeira regra de acentuação em espanhol. A gente vai ver as mais básicas, vamos ficar com essas 7 regras, tá? Esse material está disponibilizado junto com essa aula para vocês imprimirem ele preenchendo a caneta ou abrirem ele e preenchendo no computador, enfim, como ficar melhor para vocês, se vocês não tiverem como imprimir, façam, ou se quiserem copiar tudo no papel direto à caneta, também de boa, né? Como vocês conseguirem. O importante é vocês irem criando isso para ajudar na memorização. Então, vamos lá. Primeira regra. Acentuam-se todas as palavras agudas. Ai, meu teclado. Todas as palavras agudas, mas não todas. Todas terminadas. Vocês acharam que não ia ser igual ao português, né? Tem aquela coisa H, S, não sei. Pois é. É igual. Todas as agudas terminadas em vogais, né? A, E, O, U, N ou S. Beleza? Então vamos lá, vamos ver exemplos. Exemplos de, eu acabei de usar, café. É uma palavra aguda terminada em vogal, vogal E. Né? Terminada em S. Estava no texto. Quiçá, que é o tomara, né? Que existe em português, né? Em português é quiçá. Em espanhol é quiçá. Quiçá. Que também tem o ojalá. Ojalá. Que é assim, tomara que uma coisa aconteça. Ojalá aconteça, né? Em português também. E uma terminada em N. Sim. Coração. A gente não fala coração, nem coração. A gente fala coração. E é uma palavra aguda terminada em N. Tá aí. Café, terminada em vogal. Quizás, terminada em S. Coração, terminada em N. Todas palavras agudas, ou seja, a última sílaba é a sílaba tônica. Logo, elas são acentuadas. Beleza? Segunda, as demais agudas que não sejam terminadas em vogal N ou S, não são acentuadas. É parecido com a regra do português. O português também é assim, oxítonas terminadas em X não, em vogais e tal, tipo café, são acentuadas, as outras não. Então vamos lá. Acentuam-se as graves, ou vou botar aqui para vocês lembrarem, Jana. Botei os L's maiúsculos para vocês lembrarem que é 2 L's aqui, as pessoas pensam que é 2 I's. Acentuam-se todas as graves ou janas que terminem em consoantes, igual ao português, tá aqui a regra inversa, né? As oxítonas são as terminadas em vogais N ou S. As janas, as agudas, são terminadas em vogais N ou S.
As janas, ou graves, são as terminadas em consoantes menos NOS. Beleza? Então, as janas terminadas em vogais não acentua. Beleza? E não acentua, e acentua as terminadas em consoantes, menos NOS. Se é terminada em NOS, não acentua. Por quê? Porque quando ela for aguda, ela já vai ter sido acentuada se ela é terminada em NOS. Beleza? Termina em consoante, exceto N ou S. Vamos de exemplo. Exemplo clássico, árbol, né? Não é arbol. Se fosse arbol, teria um acento, né? Ou não? Não, né? Porque não é terminado em vogal, nem N ou S. Beleza? Percebam que a gente está aplicando a regra aqui. Agora, árbol é uma jana, porque é a segunda, né? É a penúltima sílaba que é a tônica, é árbol, e termina numa consoante, que é o L, né? Lápis, que eu usei, lápis em português, a mesma regra. Só que em português é o S. Não, em português é S também. Então, vamos lá. Lápis, em espanhol, terminado numa consoante. E não. Móvel, que é celular, né? Móvel. Não é móvel, é móvel. Então, terminado em consoante, acentuado. Vamos para a terceira regra. A gente viu a regra das agudas, né? Seria das oxítonas, das janas ou graves, que é as paroxítonas. Terceira regra. Acentuam-se todas as... Deixa eu escrever em espanhol. Acentuam-se... Esse acento aqui também não tem. Acentuam-se todas as esdrúxulas. Eu tento olhar para a tela e digitar um acento e não está dando muito certo. Acentuam-se todas as esdrúxulas. Ponto. Né? Assim como em português, não tem exceções aqui. Deixa eu pensar em esdrúxulas. Pájaros, música, não é música, nem musicar, é música. Teléfono, que eu estava pensando agora há pouco, teléfono. Terceira de trás para frente, leva acento. Se fosse telefono, levaria acento? Bom, telefono seria uma grave ou jana, se fosse telefono, terminada em consoante. Olha, tem gente terminada em vogal, não levaria acento. Se fosse telefonó, seria uma aguda terminada em vogal, levaria acento. Teléfono, beleza? Exército. Ó, terminada. As três que eu botei são terminadas em vogal, mas enfim. Esdrúxulas todas. Exército. Beleza? Quarta regra. Acentuam-se todas as... O que eu falei que vocês tinham sobre as esdrúxulas? Eu falei que vocês tinham que saber o que eram sobre as esdrúxulas, mas que não era tão essencial, né? Eu estava colocando entre aspas e parei. Vamos colocar aqui as aspas. Porque elas têm a mesma regra das esdrúxulas. Vocês precisam saber a diferença. Por que é esdrúxulas e sobre esdrúxulas? Pode vir uma pergunta. Assim, tal palavra é acentuada em função da regra, e aí está lá a regra. Esdrúxula, sobre esdrúxula, tal, e aí você tem que marcar certo. Se ela é uma esdrúxula, teléfono, ou se ela é uma sobre-esdrúxula. Por exemplo, as sobre-esdrúxulas, assim, elas se formam ou de um adjetivo, deixa eu pensar num adjetivo, fácil, um adjetivo que tem acento, né? Fácil entra ali na mesma regra do lápis. É uma grave, que é fácil, terminada em consoante, não tem acento, fácil. E aí, quando ela se transforma em
em meu telefone está tocando aqui, atrapalhando. Quando ela se transforma em advérbio, como por exemplo, facilmente, ela mantém o acento. Então, em português não, né? Estava pensando aqui comentário em português. Em português não. Em português fácil tem acento, mas facilmente não. Porque para nós vai ser facilmente. Em português continua facilmente. Facilmente. Sabe que a sílaba tônica continua lá no Fá. Este é facilmente. Esse mente, senão ele morre. Mente, então, para nós não, é facilmente. Facilmente. É isso, inclusive, que dá a sonoridade de uma língua, né? Onde estão as sílabas tônicas das palavras. E a outra possibilidade é quando a gente junta os pronomes. Então, assim, a gente nunca vai ter uma sobresdrúxula em português, uma proparoxítona, formada por adição de pronomes. Porque o pronome a gente separa em português, lembram? A gente diz filo, né? Fiz uma coisa. Em espanhol não. Em espanhol não vai o hífen. Então, a palavra vai crescendo. Então, por exemplo, traiga. Traiga não vai acento, né? Traiga. Porque é uma jana terminada em vogal, certo? Traiga. Traiga. Não é traigar, é traiga. Que é o verbo trazer, né? Trair, fica traiga. Só que aí tu coloca traiga-me, tipo, me traga. Continua sendo uma palavra terminada em vogal. Mas aí tu coloca traga-me aquilo, traga-me isso, que fica traga-me-lo. Em português, ficaria assim, traga-me-o. Né? Você comprou a melancia que eu pedi? Traga-me-a. Ninguém fala assim, eu sei, mas né, são as regras da língua. Em espanhol, junta tudo. Então, o que acontece? O traiga, que não tinha acento, ele continua sendo traga-me-lo, porque os pronomes eles não puxam a sílaba tônica lá para o final. Então, ele passa a ter um acento aqui, porque ele virou uma sobresdrúxula. Toda sobresdrúxula leva acento. Percebam que esse aqui é onde a prova pode tentar pegar vocês. Ela vai pegar uma palavra que não é acentuada originalmente. O facilmente, não, que vocês vão conhecer já, que fácil, né? Que sabe, que lápis, que tem acento, de ler. Agora, o traiga não tem. Só que quando tu coloca dois pronomes junto com ele, ele vira traiga-me-lo, e aí ele passa a ter acento. Beleza? Essa aqui é uma regrinha que é bom vocês acostumarem com ela, rever e tal, procurar elas nos textos que vocês leem. Eu presumo que vocês leem algum textinho de espanhol de vez em quando, né? Vamos lá. Tá, agora a gente tem que fazer uma revisãozinha. Vocês lembram o que é hiato e ditongo, né? Ditongo são duas sílabas na mesma, aliás, duas vogais na mesma sílaba, e hiato são duas vogais em sílabas separadas. Né? Tipo raiz em português. Raiz. Raiz é acentuada porque tem o hiato ali, né? Ra, o A está numa sílaba, e o I está na outra. Tem ocasiões em que muito é um ditongo, não é um hiato, porque as duas vogais estão na mesma sílaba. Muito, não é muito. A gente não fala muito, né? A gente fala muito. Agora a gente fala raiz. 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 Raiz, não é raiz. Né? Raiz. Né? Muito, tá tudo junto, tá na mesma sílaba. M-U-I. Raiz, não tá. Raiz, tá separado. Então, quando duas vogais estão na mesma sílaba, é ditongo, não nos interessa aqui. Quando duas vogais estão em sílabas separadas, é um hiato. Bom, quando a gente tem um hiato em espanhol, eles são acentuados, tá? Então, deixa eu ver. Eu estava botando acentuam-se. Acentuam-se os hiatos
tanto de vogal aberta mais fechada, quanto de vogal fechada mais aberta. Em português eu acho que tem diferença, né? Se é aberta ou fechada, crescente, não crescente, de tom, não sei o quê. Não me lembro. Não interessa para nós. Então, vamos lá. Vogais abertas são o A, o E e o O. Beleza? Como é que eu vou fazer? Tá. E vogais fechadas são o I e o O. Beleza? Então, vamos lá. Vamos para os exemplos. Não importa se é a I, o A, enfim, vai ser acentuada se for hiato em espanhol. Bom, acabei de falar uma, né? Maíz, que é milho, né? Maíz, não é mais, é maíz. Então, leva um acento ali, porque aqui, ó, duas sílabas com uma vogal aberta e uma fechada, né? Maíz. Navio, 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 não é navio, é navio, 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 navio. Esse O aparece. Então, ele não é que nem móvel, né? Que o L dá uma sumida. O navio, ele aparece. Então, aqui tem um hiato. Então, ele é acentuado. Então, assim, todos os hiatos são acentuados. Sempre que vocês virem um acento que tem duas vogais, a prova pode perguntar para vocês, qual é a regra, né? Aí vocês vão olhar ali, opa, tem duas vogais aqui, uma delas está acentuada. Tenta ver se funciona melhor a palavra pronunciada emendando ou separando elas. Porque na maioria das vezes vai ser acentuado porque tem um hiato. Regra 6 e 7. Tá. A regra 6 é acentuam-se. Não, aqui não. Vou escrever diferente para vocês entenderem melhor. É monossílabas não são acentuadas. Ele está achando que eu estou escrevendo em espanhol aqui. Não, pode deixar os dois S que eu estou escrevendo em português, querido. Monossílabas não são acentuadas, exceto o acento diferencial, que em espanhol é diacrítico, acho que é. Eu não tenho P. Não vou para a aula para olhar lá na RAI, mas... Então, é o acento diacrítico, que é o acento diferencial em português. Vou dar uns exemplos aqui para vocês vão entender. Por exemplo, mas, que significa mais, né? Que é, assim, quando duas palavras são iguais, mas elas podem fazer funções gramaticais diferentes. Então, uma função gramatical vai ser acentuada, nesse caso, o mas advérbio ele é acentuado, quando ele significa mais. Dá-me mais arroz. Pronto. Vai o advérbio. E o mas conjunção, que é aquele estuve aí, mas não he visto você. Esse não acentua. Então, assim, é a mesma palavra, elas são escritas exatamente do mesmo modo, mas elas exercem funções gramaticais diferentes. Então, para marcar essas funções, uma é acentuada, a outra não. Vamos lá. Outros exemplos para vocês. Se, que é o verbo saber, né? Então, é verbo com o se, que é o pronombre. Pronombre. Beleza? Depois eu acho que eu vou fazer uma lista para vocês passar. Até, que é chá, né, que é um substantivo, versus o te pronome também. Te dije.
há o el, que é o pronome pessoal, el, né? Pronome pessoal, do el, que é o artigo, né? El gato, né? É o gato. Agora, dije a ele, esse ele é com acento. Dije a ele, porque disse a ele, eu não disse a o, né? Então, disse a ele, disse a ele, que é o pronome pessoal, ele. E el gato é o gato, não é ele gato, né? Então, o ele, pronome pessoal, dije a ele me dije, quando está se referindo a uma pessoa, ele leva acento, e o el artigo, tipo, el juego de futebol, el gato, el perro, não leva. Mais um exemplo para vocês. Aún, que é o advérbio, né, que significa ainda. Aún hay tempo para hacer cosas buenas, então ainda há tempo. E a música do crioulo, né, ainda há tempo. E aún, sem acento, que também é advérbio, mas ele significa outra coisa, que é o inclusive. Deixa eu pensar uma frase. Não, poesia. El amor es lindo aun quando es passageiro. Né? O amor é lindo, inclusive, mesmo quando ele é passageiro. Então, esse aun sem acento, é o aun que significa inclusive, mesmo, e o aun, advérbio, é o ainda. Né? Pode ser ainda que e tal. Sétima e última regra. Os interrogativos e interrogativos e exclamativos são sempre acentuados quando fazendo a respectiva função. O que isso quer dizer? Quais são os interrogativos e exclamativos primeiro, né? Vamos lá. Que, quien, quienes, né? Que é o plural, qual, quales, plural também, como, quando, donde, falta um, quanto. Então, quanto sale isso? Né? Que é uma pergunta que a gente faz muito em espanhol. Quanto sale este? Que é quanto custa isso, né? Ou quanto foi el placar? Quanto foi el placar? Vejam que esse ele aqui é o placar, né? Não é ele. Então, enfim, mas está fazendo essa função, percebam? Quanto foi el placar? Agora, por exemplo, no recuerdo quando chegou. Você está fazendo a função de interrogativo. Não recuerdo quando chegou. Quando chegou? Estou me perguntando quando chegou. Não recuerdo. Agora, por exemplo, quando ele for conjunção, quando cheguei, la fiesta já havia empezado. Né? Quando eu cheguei, a festa já tinha começado. Aqui é o quando conjunção, né? Que está querendo dizer, quando eu cheguei, a festa já tinha começado. Então, a festa já tinha começado quando eu cheguei. Essa conjunção adverbial de tempo, né? No momento em que eu cheguei. Então, isso é importante a gente registrar. Quando a gente vai perguntando, tipo, ele chegou quando? Vai acento. Agora, a resposta. Chegou quando já havia começado a festa. Vai acento também. Agora, quando for, a festa já havia começado quando chegou. Não vai acento. Porque daí é a conjunção. A aula é um pouco complicadinha, essa aula. E chatinha também, eu reconheço. Mas, assim, isso é as regras básicas da acentuação. Com elas, eu acho que vocês já conseguem resolver muita coisa.
Desculpa a aula ter ficado tão longa, mas, enfim, boa sorte e a gente se vê na próxima aula.